Capítulo 1169, Cercado. Tradução. Lord Atrocitus. Revisão. Lachuel Padrim. Notícias das forças do Senhor da Ilha Pena Celestial sendo mortas começaram a se espalhar lentamente depois que Zhao Feng saiu. Apenas os patriarcas das 5 forças mais fortes na Ilha Pena Celestial teriam a força para romper a matriz Luxia, mas nenhum deles se atreveria a massacrar subordinados do Senhor da Ilha Pena Celestial. Quem foi a pessoa que ofendeu o Deus verdadeiro Guixa e massacrou esses discípulos e servos? Neste momento, Zhao Feng estava de pé sobre o dragão serpente enquanto ele avançava em direção ao território do Senhor da Ilha Pena Celestial. Ao longo do caminho, Zhao Feng viu algumas forças que ele nunca tinha visto antes. Zhao Feng até viu uma força mais forte do que a raça dos lobos glaciais. A linhagem daquele dragão serpente é aterrorizante. A linhagem sanguínea do patriarca de uma certa força tremeu quando ele sentiu o dragão serpente passar voando por sua cabeça. Além das forças do Senhor da Ilha Pena Celestial, os especialistas mais fortes das outras forças eram no máximo deuses verdadeiros de 2º grau. Neste momento, o dragão serpente havia se recuperado ao cultivo de um deus verdadeiro de 1º grau, então eles ficaram obviamente assustados quando perceberam sua linhagem. Quando alguém tão forte apareceu na Ilha Pena Celestial, muitos especialistas exclamaram quando viram o dragão serpente e o homem de cabelos dourados voando sobre suas cabeças. Vosh! Chamas negras brilharam no ar enquanto o dragão serpente deixava um rastro de fogo da destruição escarlate em seu rastro. Agora que o dragão serpente se tornou muito mais forte, sua velocidade também aumentou dramaticamente. Além disso, como Zhao Feng perseguiu o Deus verdadeiro Guili para um lugar não muito longe do território do Senhor da Ilha Pena Celestial, o dragão serpente chegou em um mês. O território do Senhor da Ilha Pena Celestial era uma cadeia de montanhas. Auras medonhas que alcançavam o céu podiam ser sentidas a partir deles. Havia incontáveis tumbas erguidas e vários salões grandes construídos no meio das montanhas. Nesse momento, havia alguns criados nestes salões. Eles eram relativamente mais fracos, então o Deus verdadeiro Guixa não os chamou antes. Todo mundo deu fora ou eu os matarei. Zhao Feng circulou seu poder sagrado de luz mística e rugiu. Uma voz estrondosa se espalhou e reverberou nos ouvidos de todos. Embora Zhao Feng fosse decisivo quando se tratava de matar, ele não matava pessoas inocentes. Alguns servos instantaneamente voaram para fora dos salões e se esconderam depois de recuar uma certa distância, mas não foram embora. Eles pensaram que Zhao Feng não ousaria fazer nada. Quem se atreveria a causar o caos no território do Senhor da Ilha Pena Celestial? No entanto, havia uma exceção para tudo, e Zhao Feng era essa exceção. Destrua! Zhao Feng disse. O dragão serpente golpeou com sua cauda, então avançou enquanto liberava as chamas escarlates de sua boca. Os edifícios aqui foram feitos de materiais raros e preciosos e as matrizes eram extremamente resistentes, mas foram destruídas pelas chamas do dragão da destruição do dragão serpente. Tudo se transformou em cinzas quando as chamas escarlates passaram. Antiga matriz de teletransporte. O olhar de Zhao Feng pousou diretamente abaixo dos salões. Vosh! A figura de Zhao Feng pousou instantaneamente ao lado do antigo painel de teletransporte. Nesse momento, Zhao Feng começou a hesitar se deveria usar a matriz de teletransporte para apenas sair. No entanto, exatamente neste momento, uma aura medonha desceu de repente. Zhao Feng, como você ousa destruir este lugar? O Deus verdadeiro Guixa olhou para o cenário à sua frente e chamas de raiva quase dispararam de seus olhos. Zhao Feng tinha até destruído este lugar. Seria difícil explicar isso quando seu irmão ancião voltasse. Pelo menos matar Zhao Feng e pegar seus tesouros deve ser o suficiente para acalmar a raiva de seu irmão ancião. Os olhos do Deus verdadeiro Guixa então focaram em Zhao Feng. Que idiota! Esta matriz de teletransporte precisa de um mestre de matriz para ativá-la. Ela pode te teletransportar para qualquer outra matriz na Baía do Oceano Azul, mas você não pode usá-la. O Deus verdadeiro Guixa revelou um olhar frio cheio de zombaria. Um mundo escuro apareceu instantaneamente atrás das costas do Deus verdadeiro Guixa.
Esse era o poder de sua projeção de pequeno mundo. O Deus verdadeiro Geisha vai usar todo o seu poder agora. Os olhos de Zhao Feng giraram. O Deus verdadeiro Geisha liberou o poder de seu pequeno mundo desde o início. Isso significava que Zhao Feng não seria capaz de se teletransportar de qualquer maneira. Se ele tentasse se esconder no mundo espacial enevoado novamente, muitas falhas seriam reveladas. Vosh. O dragão serpente chegou ao lado de Zhao Feng. Embora tivesse se recuperado de volta a um Deus verdadeiro de primeiro grau, não era o suficiente para lidar com um Deus verdadeiro de terceiro grau. Soco do fantasma celeste. O Deus verdadeiro Geisha deu um soco contra Zhao Feng. Com a adição de seu mundo escuro, era ainda mais forte. Zhao Feng não liberou nenhum poder sagrado da luz mística. Ele apenas ficou dentro da projeção do pequeno mundo do Deus verdadeiro Geisha com um sorriso. Uma luz dourada sonhadora de repente brilhou através do olho esquerdo de Zhao Feng quando ele travou no ataque do Deus verdadeiro Geisha e instantaneamente analisou sua estrutura. Um punho negro de repente disparou do olho esquerdo de Zhao Feng. O que? O Deus verdadeiro Geisha perdeu instantaneamente a capacidade de pensar enquanto observava os dois punhos se chocando no ar. Zhao Feng tinha realmente usado a mesma técnica de batalha que ele, e seu poder era o mesmo também. O dragão serpente de repente liberou um poder destrutivo proibido do lado esquerdo do Deus verdadeiro Geisha. Nada bom, o poder de origem da destruição. A expressão do Deus verdadeiro Geisha mudou. Ele sentiu o dragão serpente, mas a cena agora era muito chocante, então ele se esqueceu dele por um momento. Ele nunca subestimou o dragão serpente, já que ele tinha a linhagem da raça dos dragões da destruição. Sopro do dragão da destruição. O dragão serpente cuspiu uma chama divina negra escarlate. Uma gigante esfera de fogo negro escarlate semelhante ao sol parecia incendiar tudo ao aparecer no céu e na terra. Até mesmo o pequeno mundo do Deus verdadeiro Geisha estava sendo queimado. Um ar horrível espalhou o sol negro escarlate. Sendo um Deus verdadeiro de terceiro grau, o Deus verdadeiro Geisha obviamente tinha muitas cartas escondidas. O dragão serpente não poderia lidar com ele tão facilmente. O Deus verdadeiro Geisha segurava uma lança de prata escura decorada com ossos. A ponta da lança parecia uma língua enfiada nas mandíbulas de um crânio, o que era aterrorizante e horrível. No entanto, quando ele conseguiu bloquear o ataque do dragão serpente, a chama ocular do relâmpago da tribulação de Zhao Feng terminou de se formar. Vom! Uma esfera de relâmpago branco-dourado explodiu no rosto do Deus verdadeiro Geisha. Arre! O Deus verdadeiro Geisha sentiu como se 10.000 raios estivessem bombardeando sua alma, e ele estava em extrema dor. Zhao Feng não parou depois desse golpe. Ele tirou um pedaço triangular de metal. Ding! Ding! A peça triangular de metal se transformou em uma longa espada negra, e as linhas verdes nela brilharam como uma luz dourada fraca. Zhao Feng imediatamente desferiu um golpe após fundir sua obliteração do relâmpago flamejante e poder divino nele. Dragãozinho, vamos lá! Zhao Feng colocou o dragão serpente no mundo espacial enevoado, então tocou o redemoinho na misteriosa esfera dourada para que ele se teletransportasse para o reino dos sonhos da Era Antiga. Zhao Feng apenas usou a capacidade de duplicação de seu olho esquerdo para atrair a atenção do Deus verdadeiro Geisha para que ele pudesse lançar um ciclo de ataques. No entanto, uma vez que o Deus verdadeiro Geisha se recuperasse, ele ainda teria a vantagem. Zhao Feng sabia que não poderia matar o Deus verdadeiro Geisha. Ele só fez tudo agora para dizer ao Deus verdadeiro Geisha que ele não era alguém que pudesse ser pisoteado. Ele já poderia ferir o Deus verdadeiro Geisha, e ele seria capaz de matá-lo em breve. Se o Deus verdadeiro Geisha soubesse o que era bom para ele, ele iria embora, mas se ele ainda quisesse matar Zhao Feng, então seria a hora de sua morte na próxima vez que Zhao Feng emergisse. Arre! Zhao Feng! O Deus verdadeiro Geisha rugiu ao liberar a raiva em seu coração. Ele havia sido ferido pelo sopro do dragão da destruição agora mesmo, e sua alma foi gravemente ferida pela chama ocular do relâmpago da tribulação de Zhao Feng. Ele então teve que enfrentar a arma divina também.
Do início ao fim, ele estava na defensiva. No entanto, neste momento, Zhao Feng desapareceu no espaço mais uma vez. O Deus verdadeiro Geisha não poderia se vingar, mesmo que quisesse. Zhao Feng, você me forçou a fazer isso. O Deus verdadeiro Geisha gritou antes de sair. O Deus verdadeiro Geisha pegou um token depois de recuar várias dezenas de milhares de quilômetros e enviou uma mensagem. Todos os especialistas Deus verdadeiro, venham a este lugar. O Deus verdadeiro Geisha não era burro. Zhao Feng havia se escondido naquela dimensão por meio ano e só reapareceu no momento em que o Deus verdadeiro Geisha foi embora. Isso significava que Zhao Feng podia ver o que estava acontecendo no mundo exterior. Assim, o Deus verdadeiro Geisha recuou várias dezenas de milhares de quilômetros e reuniu todos os especialistas deuses verdadeiros da Ilha Pena Celestial para cercar completamente este lugar. Ele não acreditava que Zhao Feng pudesse ficar escondido para sempre. Algumas dessas pessoas se especializaram nas leis do espaço, então elas podiam até mesmo ser capazes de encontrar uma das falhas de Zhao Feng ou impedir Zhao Feng de retornar a essa dimensão desconhecida na próxima vez. No momento em que o Deus verdadeiro Geisha completou tudo isso, a matriz de teletransporte sob as chamas do dragão negro escarlate brilhou como uma luz prateada, e uma figura branca apareceu. Geisha, o que está acontecendo? Essa pessoa vestia túnicas brancas e tinha uma expressão fria. Seu cabelo era branco, mas ele não parecia ser muito velho. O corpo do Deus verdadeiro Geisha estremeceu ao ver esta pessoa. Seu irmão ancião havia retornado. Uma perturbação estranha apareceu de repente no espaço. O Senhor da Ilha Pena Celestial levantou levemente a cabeça e uma luz fria passou por seus olhos enquanto ele olhava para a área onde a estranha perturbação no espaço apareceu. O coração de Zhao Feng não conseguiu se acalmar no reino dos sonhos da Era Antiga. O Senhor da Ilha Pena Celestial voltou. Zhao Feng originalmente pensava que o irmão ancião do Deus verdadeiro Geisha e do Deus verdadeiro Geli era um homem velho, mas era um jovem. Isso significava que ele era muito talentoso, um gênio que foi capaz de se cultivar até o grau de Deus verdadeiro em uma idade tão jovem. O Senhor da Ilha Pena Celestial é um Deus verdadeiro de 4º grau, e ele é a pessoa mais forte da Ilha Pena Celestial. Parece que não vou conseguir sair por muito tempo agora. Zhao Feng sorriu desamparadamente. Ele causou destruição aqui na tentativa de assustar e irritar o Deus verdadeiro Geisha. Ele não esperava que o Senhor da Ilha Pena Celestial voltasse. Embora a diferença entre o reino dos sonhos da Era Antiga e o antigo reino desolado dos deuses não fosse muito grande, Zhao Feng não poderia ficar aqui para sempre. O caminho das artes marciais era vagar livremente e não ter medo do risco ou perigo. Nesse momento, Zhao Feng estava completamente cercado. Se ele não ousasse sair, isso afetaria fortemente sua mentalidade e poderia se tornar um problema ao passar pela tribulação do relâmpago. No entanto, Zhao Feng causou muitos problemas desta vez. Sair quando o Senhor da Ilha Pena Celestial estivesse de volta era o mesmo que ir direto para a morte. Os especialistas deuses verdadeiros da Ilha Pena Celestial dirigiram-se para este lugar. Eles estavam originalmente infelizes com a ordem do Deus verdadeiro Geisha, mas eles imediatamente não tiveram mais desentendimentos quando viram o Senhor da Ilha Pena Celestial. Os especialistas deuses verdadeiros entre eles, que se especializaram em leis e matrizes espaciais, logo criaram uma matriz proibida que abrangia várias dezenas de milhares de quilômetros. Várias dezenas de pessoas flutuaram no ar a 10.000 quilômetros de distância. Todos eles eram especialistas deuses verdadeiros. Se isso der certo, não vou puni-lo. O Senhor da Ilha Pena Celestial tinha uma expressão fria. Ninguém sabia o que ele estava pensando. O Deus verdadeiro Céu Ardente também estava presente, mas o Senhor da Ilha Pena Celestial não se incomodou com ele mesmo depois de explicar tudo. O Senhor da Ilha era muito desdenhoso. O coração do Deus verdadeiro Céu Ardente também ficou cheio de medo e preocupação quando viu esta cena. Ele não esperava que Zhao Feng causasse tantos problemas sozinho. Suspiro, estou chegando ao fim da minha vida, e a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente também vai cair.
Pode ser por isso que o Senhor da Ilha Pena Celestial é muito desdenhoso para agir contra mim. O Deus verdadeiro céu ardente suspirou em seu coração. Zhao Feng, você não será capaz de escapar depois de reaparecer, mesmo que tenha asas. O Deus verdadeiro Guixa tinha uma expressão cruel.